Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um vídeo animado porque eu vim conversar com vocês sobre um assunto que me deixa muito feliz, que são as leituras que vamos fazer no Clube Doutores Leitores no terceiro trimestre de 2025, né? Mas antes de contar quais são os livros escolhidos, deixa eu te contar o que é esse clube primeiro, caso você esteja chegando por aqui agora ou ainda não tenha se juntado a gente de verdade, tá? Bom, gente, o Clube Doutores Leitores é um espaço completamente gratuito, aberto, comunitário, criado para quem ama ler e quer fazer isso de uma forma mais profunda e com mais companhia também. Então aqui a gente não lê só por entretenimento, embora isso também seja maravilhoso, tá? A gente lê com intenção, com muita escuta, com muita discussão, com muito tempo. A proposta do clube é muito simples, todo mês a gente escolhe 2 livros e lê juntos, com metas semanais, com debates, com lives, com podcast exclusivo, que eu chamo de livrocast, com vários sprints de leitura e com muito conteúdo de apoio. E quando o livro pede mais tempo, a gente respeita, por isso a gente lê sempre um calhamaço, que vai ficar com a gente aqui por mais de um mês. O calhamaço desse semestre vai ficar com a gente por os próximos 6 meses, né? E o clube, ele tem várias frentes, eu quero que vocês entendam isso. Primeiro, o Clube Doutores Leitores é um só, mas ele também é dividido, e a gente tem aqui o Clube Tolkien, o Clube King, mas hoje eu vou falar só do Clube Doutores Leitores, que é o coração de tudo isso aqui, tá? O clube reúne a gente para ler literatura contemporânea e literatura clássica, livros nacionais e internacionais, sempre com escolhas pensadas para provocar, para emocionar, para fazer refletir. E dentro dele, a gente tem 3 grupos principais que funcionam como caminhos de leitura diferentes, e você pode participar de todos se você quiser, tá? A gente tem o Clube dos Desbravadores, que é o nosso grupo que lê livros contemporâneos, nacionais ou internacionais. Geralmente tem uma temática um pouquinho mais social, mais emocional, mais intensamente humana. A gente vai desbravar mesmo aqui, tá? Tanto o texto quanto a vivência dele. E a gente tem o Clube da Vanguarda, que é onde a gente lê vários clássicos de autores com mais relevância histórica, grandes nomes, né, da literatura mundial e da literatura nacional também. Aqui a leitura costuma ser um pouquinho mais densa, com um foco em formar um estilo de leitura, formar um legado, tá? E a gente tem também o grupo FIPS, que são os assinantes da nossa plataforma, todos são assinantes, tá? Mas tem os assinantes VIPs, que eles têm acesso a tudo que todo mundo lê e ainda recebem conteúdo exclusivo, que são os arquipélagos de contos, tá? Então a gente tem dentro do Clube Doutores Leitores 2 frentes separadas, que é o Clube Doutores Leitores Desbravadores para livros contemporâneos e o Clube Doutores Leitores da Vanguarda para livros clássicos. E a gente ainda tem um terceiro que engloba tudo junto, que são os VIPs, tá? Você pode participar de qualquer grupo de forma gratuita, mas também pode participar, pagar um pouquinho a mais para você ter um conteúdo exclusivo em relação a esses livros, mas todo o restante é gratuito, tá? E tem mais uma coisa importante, é que todo trimestre a gente também escolhe um calhamaço que vai acompanhar a gente por um tempo, tá? É um livrão mais longo, um pouquinho mais exigente, e esse também é comum para todos os grupos. Não importa o grupo que você entrar, você vai ter acesso à leitura desse calhamaço, tá? Então agora que eu já expliquei mais ou menos o funcionamento, os links para você poder entrar em tudo, na parte gratuita, paga, o que você quiser saber, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá, pega a vinheta, porque a partir de agora a gente vai falar das leituras que a gente vai fazer em julho, agosto e setembro. Vambora! Bom, gente, então agora sim, vamos conhecer a nossa primeira leitura oficial de julho, que foi escolhida para o grupo dos Desbravadores. Eita, tá tudo ao contrário aqui, peraí, gente. Opa! Deixa eu virar tudo. Que é o livro Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. E se eu pudesse te indicar um único livro para você ler com o coração aberto, seria esse, tá? Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, é uma daquelas obras que não se explicam, mas que se vivem. Mas eu vou tentar te contar um pouquinho, tá? Aqui a gente vai acompanhar a história da Júlia. Ela é uma menina que cresce no meio de uma família desfeita, numa casa onde falta afeto, onde sobra grito, onde o silêncio é muito pesado. A mãe dela é uma mulher extremamente difícil, uma mulher distante, muito machucada, e esse machucado transborda na relação entre as duas, tá? O pai vai sumir, claro, ele vai sumir física e emocionalmente, e Júlia vai crescendo nesse vazio aqui, tentando encontrar palavras para se nomear,
tentando entender o seu próprio corpo, seus próprios sentimentos, o que é o amor, o que é a ausência. E a história é sobre ela, mas também sobre todas as meninas e todas as mulheres que tentam se construir quando o chão que deveria sustentá-las nunca existiu, tá? Então vai ser uma leitura belíssima. A Aline Bay tem uma escrita muito poética, uma escrita quebrada, assim, é uma escrita quase respiratória. As frases são curtas, são espaçadas, como se a gente estivesse lendo assim, um fôlego por vez. E isso tem tudo a ver com o que a Júlia sente e com o que ela não consegue dizer pra gente, tá? Então, assim, não esperem aqui uma narrativa convencional. Esse é um livro que você sente com o corpo inteiro e é por isso que ele mexe tanto com a gente, com a nossa cabeça. Essa estrutura fragmentada não é frescura, não é estilo forçado, é conteúdo puro, é a forma expressando exatamente o que está sendo dito. É muito interessante a gente ler isso, né? A gente vai falar aqui de abandono, de maternidade, de sexualidade, de linguagem, de violência emocional, de desejo de fuga, mas também a gente vai falar de esperança, porque a Júlia ela não vai se entregar. Ela vai cair, mas ela vai escrever, ela desaba, mas ela continua viva, e é essa luta dela aqui por voz, por afeto, por sentido, que vai sustentar toda a narrativa que a gente lê. Então vai ser uma leitura muito forte, mas muito bonita de fazer em grupo. Então tô ansiosa pra gente começar ela aqui. A gente começa com a live de abertura, depois a gente vai dividir a leitura em 3 partes, tá? Com conteúdos semanais aqui para os assinantes e um debate final coletivo para todo mundo no fim do mês. E a live de abertura também é geral, é gratuita para todo mundo, tá? Então, se você já leu O Peso do Pássaro Morto, que é o outro livro da Aline Bay, você já sabe do que ela é capaz. E se você ainda não leu nada dela, essa aqui é uma ótima porta de entrada para você poder aproveitar bastante, né? Esse aqui é um livro que transforma. E eu tô muito feliz que a gente vai viver essa experiência, essa leitura juntos. Em julho, nós também vamos ler agora com o Clube Doutores Leitores da Vanguarda, um livro que eu tô querendo ler há um tempão, e eu fico só adiando, né? Então, o livro da vez, no Clube da Vanguarda, é um daqueles textos que a gente acha que já conhece só pelo nome, mas que ao ler de verdade a gente vai ver o quanto a literatura pode ser absurdamente poderosa, mesmo quando parece falar de algo assim completamente surreal. Então, Metamorfose, do Franz Kafka, é uma obra muito curtinha, escrita em 1912, mas que segue sendo atual, segue sendo simbólica, incômoda e absolutamente única. A história vai começar com uma das aberturas mais famosas da literatura mundial, que eu não vou reproduzir aqui, né, para não tirar o impacto de quem vai ler pela primeira vez junto comigo na live de abertura, mas já adianto, ela é surpreendente, desconcertante, já deixa a gente perdida aqui logo nas primeiras linhas. O protagonista desse livro é Gregor Samsa, um homem comum que trabalha, sustenta a família, vive ali de uma vida bastante entediante e de repente algo vai acontecer com ele que vai mudar absolutamente tudo, tá? E é aqui que o Kafka começa a fazer o que ele sabe fazer como ninguém. Ele vai usar o absurdo para falar de coisas extremamente reais. Durante a leitura, a gente vai mergulhando aqui não só nessa situação que é bastante inusitada do protagonista, mas principalmente na reação da família, nessas dinâmicas de convivência, no modo aqui como o corpo vai ser tratado, no papel social de cada um. É um texto que fala sobre trabalho, fala sobre culpa, sobre isolamento, sobre abandono, sobre expectativas familiares, sobre solidão. E tudo isso aqui vem embalado numa atmosfera meio sufocante, meio triste, meio grotesca, mas que por algum motivo a gente não consegue largar, tá? A genialidade do Kafka tá em colocar o impossível dentro do cotidiano e depois ele mostra como as pessoas vão reagir àquilo com uma frieza quase cruel. A família do Gregor, gente, por exemplo, é um retrato perfeito de como a sociedade ela pode ser impiedosa com quem deixa de ser útil, tá? E essa discussão realmente atravessa o livro aqui de ponta a ponta e não é um sermão em momento nenhum, ele não vai panfletar nada aqui, tá? Apesar de ser um clássico, a leitura de Metamorfose é bastante acessível, até por ser curtinha, né? Um texto muito direto, muito enxuto, rápido de ler, mas pede pausa, pede releitura, pede conversa. É o tipo de livro que, quando a gente termina, a vontade é de discutir mesmo, de conversar, assim, o que foi que eu acabei de ler, o que que eu entendi, como assim ninguém tá falando mais desse livro, né? Por que que isso me deixou tão mexida?
Então é um livro que vai pedir debate, então ler em conjunto vai ser interessante. Então eu te falei, pode ler gratuitamente e participar do debate. Eu espero você aqui. A leitura vai ser feita aqui ao longo do mês de julho, no grupo da Vanguarda. Vai ter 3 divisões principais, com vários conteúdos extras aqui para assinantes, mas o debate final ao vivo é gratuito e ele promete que ser talvez um dos debates mais intensos do ano, tá? Metamorfose é uma leitura aqui obrigatória para quem gosta de simbolismo, para quem gosta de crítica social, para quem gosta dessa literatura que desafia os limites do real, e principalmente para quem quer sair da zona de conforto. Então, se você nunca leu Kafka, como eu, tá? Vai ser minha primeira leitura. Isso aqui realmente vai ser uma porta de entrada perfeita. E se você já leu há muito tempo, talvez seja aqui a hora de reler com outros olhos, porque aqui no clube a gente vai fazer essa leitura com muito espaço para interpretação. E é isso, gente. Pequena Coreografia da Deus e A Metamorfose vão ser os livros de julho, cada um no seu clube, né, dentro do Doutores Leitores. Mas, como eu já falei com vocês, agora em julho a gente vai também dar uma continuidade a um projeto muito especial do clube, que é a leitura de um calhamaço do semestre, que é nada menos do que... Calma, tá aqui embaixo. David Copperfield, do Charles Dickens. Esse é um romance longo, denso, com mais de 900 páginas, mas que a gente vai ler juntinho, com calma, ao longo de 6 meses. Dá menos de 45 páginas por semana. Você consegue, tá? David Copperfield, ele é considerado um dos maiores romances de formação da história da literatura. Aqui vai contar a história de um menino que cresce, erra, aprende, encontra pessoas boas e más pelo caminho, enfrenta a pobreza, injustiças e vai se transformando ao longo da vida. O livro vai trazer uma Inglaterra vitoriana muito viva, muito complexa, cheia de personagens marcantes, e tudo isso com aquela narrativa, gente, envolvente, cheia de ironia que só o Dickens sabe fazer. Isso aqui é impressionante. A leitura ela vai ser dividida capítulo por capítulo, tá? As metas semanais, como eu já falei com vocês, gente, vão ser super suaves. A gente vai ter muito conteúdo de apoio para os assinantes. E como o livro é longo, a gente vai lendo ele em paralelo aos outros, tá? Sem atropelar. Eu, por exemplo, vou ler os outros 2 livros dia de semana e fim de semana eu vou bater as metas do Charles Dickens. Então, se você... Charles Dickens é ótimo, né, gente? Então, assim, se você sempre quis ler Dickens, mas nunca soube por onde começar, ou se você já tentou e travou, agora é o momento perfeito. A gente vai fazer isso junto, com guia, com apoio, com cuidado, e eu prometo que vai valer a pena, tá? Vou tentar deixar aqui embaixo os links todos para vocês entrarem, e se vocês quiserem também pode me pedir aqui nos comentários que eu adiciono vocês no grupo, dou um jeito, mando o link do grupo de novo aqui, e também deixo o cronograma pra gente conversar, tá? Agosto, ele vai vir com uma virada aqui no ritmo do grupo, principalmente aqui nos Desbravadores, porque depois de uma leitura mais emocional, mais fragmentada, como a Pequena Coreografia do Adeus, agora é hora da gente mergulhar aqui em algo mais cheio de tensão, mais rápido, né? Ainda assim, é profundo. E o livro escolhido para agosto é Matéria Escura, do autor norte-americano Blake Crouch. Esse livro é o tipo de leitura que faz a gente pensar, tá? E se a minha vida tivesse seguido por outro caminho? E se uma escolha pequena que tivesse mudado tudo? A premissa é muito simples, tá? Mas é muito poderosa desse livro. A gente vai acompanhar aqui Jason Dessen. Ele é um físico, professor universitário, ele é marido e pai, ele leva uma vida muito tranquila, muito previsível, até que um dia, voltando para casa, ele vai ser abordado na rua, sequestrado e vai acordar em uma outra realidade. Mas essa realidade não é um mundo paralelo aqui com dragões nem civilizações futuristas, tá? É uma realidade onde a vida dele tomou um outro rumo. É como se o Jason tivesse dado um passo pro lado e agora tudo ao mesmo tempo é familiar e profundamente estranho. E o mais assustador é que ninguém reconhece ele. Nem a própria esposa, nem o próprio filho, nem os próprios colegas, porque talvez ele mesmo não seja o mesmo Jason de antes. O que Blake Crouch faz nesse livro é misturar ficção científica com suspense psicológico e ainda jogar a gente no meio de uma porção bem generosa de filosofia existencial. Então a gente fica pensando, afinal, o que define quem a gente é? São as nossas escolhas, são a nossa memória, é o amor. E o que acontece quando a gente olha para nossa vida e pensa assim, e se eu tivesse feito alguma coisa diferente? Matéria Escura é um livro que vai provocar essas perguntas o tempo todo, mas vai fazer isso de uma forma muito acessível. A linguagem é muito direta, os capítulos são curtos, o ritmo é bem acelerado, então a atenção é bem constante, mesmo sendo
ficção científica não vai exigir muito conhecimento técnico, tá? Igual a gente já enfrentou Neuromancer, que deu uma surra na gente. Esse livro aqui vai explicar tudo o que a gente precisa, com muita clareza, sempre de uma forma narrativa, tá? Nunca didática. Ou seja, que é perfeito para quem nunca leu nada do gênero, mas quer se aventurar nesse gênero aqui pela primeira vez. E ao mesmo tempo, quem já ama sci-fi, gente, ele entrega tudo, né? Viagem entre realidade, teoria de multiverso, paradoxo de identidade, aquele gostinho de Black Mirror literário, que a gente já adora, né? Então aqui no clube a gente vai ler também, dividido aqui ao longo das semanas, a gente vai ter já as datas desorganizadas de live de aberturas, livrocasts para os assinantes, o debate final coletivo, que também vai ser cheio de teoria, cheio de reflexão, né? Então eu quero que você se prepare para terminar cada trecho aqui com a cabeça fervendo, porque esse livro só dá pergunta, não dá nenhuma resposta. E isso que é o que mais legal, que a gente mais gosta aqui no clube, né? Então se você gosta de livro que te prende, que te faz pensar e ainda assim dá vontade de você discutir com os outros, Matéria Escura vai te pegar e talvez seja interessante você ler ele com a gente, tá? Agora, gente, em agosto, bem diferente da leitura do Clube dos Bravadores, leremos no Clube de Autores Leitores da Vanguarda A Inquilina de Wildfell Hall. Wildfell Hall. Wildfell. Bom, enquanto os desbravadores estão explorando aqui várias realidades alternativas, a Vanguarda, em agosto, vai mergulhar fundo aqui em um dos grandes romances da literatura inglesa do século XIX, e para mim é um dos mais corajosos também. O livro é, como eu falei com vocês, A Inquilina de Wildfell Hall, e eu tenho essa edição belíssima aqui da Martin Claret. Mas, gente, vamos lá. Esse livro é da Anne Brontë, a irmã talvez menos conhecida do trio Brontë, né, embolei tudo, mas ironicamente é aquela que escreveu a obra mais ousada e mais à frente do seu tempo. A história vai começar quando uma mulher misteriosa com um filho pequeno vai se mudar sozinha para uma casa isolada que se chama Wildfell Hall. Ela é muito discreta, muito reclusa, ninguém na vila sabe muito bem o que pensar sobre ela, e aí vão começar os comentários, os julgamentos, os olhares tortos, como a gente já conhece, né? Mas o que a gente vai descobrir ao longo dessa leitura é que essa mulher tem uma história muito forte, muito sofrida e absolutamente necessária de ser contada, tá? O romance aqui vai ser todo estruturado de forma epistolar, ou seja, a narrativa vai sendo construída através de várias cartas, de vários relatos, de trechos de diário. E isso aproxima muito a leitura, né? A gente sente que tá lendo um segredo sendo revelado. E o segredo aqui envolve violência doméstica, envolve vício, abandono, maternidade, independência feminina, dignidade. Então a gente vai conversar sobre muita coisa aqui. A Anne Brontë escreveu esse livro em 1848, em pleno auge do puritanismo vitoriano, e escancarou aqui alguns temas que nenhuma mulher na época ousava tratar. Então ela não vai romantizar aqui a dor da protagonista, nem vai tentar suavizar nenhum tipo de horror aqui que ela enfrentou, mas ela também não vai fazer da personagem um Marte. Ela é uma personagem muito humana, cheia de camadas, cheia de força, cheia de contradições. É uma leitura que nos obriga muito a pensar nessas mulheres silenciadas pela história. E também, gente, vai fazer a gente pensar nas estruturas sociais que continuam até hoje, esperando que a mulher aguente certas coisas por conveniência, por decoro, por vergonha. Esse é o grande problema, né? A linguagem, gente, é mais rebuscada do que a gente está acostumado na contemporaneidade, claro, isso aqui é um livro clássico, mas a emoção tá inteira aqui. E com o apoio do clube, a gente vai destrinchando tudo com calma, vai ficando tudo mais simples, tá? Mas se você já leu, por exemplo, Jane Eyre e O Morro dos Ventos Vivantes, que foram duas leituras que a gente já fez no clube, talvez você estranhe um pouquinho. Esse livro aqui tem um tom mais sóbrio, mas eu quero que você se prepare, porque a crítica que ela faz também é mais incisiva, tá? Então, a gente vai ter, novamente, metas organizadas direitinho, por dia, conteúdos exclusivos para os assinantes, um debate final que vai ser coletivo, e com certeza vai ser um debate emocionante aqui, talvez até do ano. E seguiremos, paralelamente com tudo isso, a leitura de Charles Dickens, né? Que eu já falei para vocês que a gente vai ler durante o semestre inteiro, né? Vai seguindo firme ali com aquelas metas semanais, com tudo que eu vou produzindo. E para finalizar, estou empolgada. Setembro vai chegar com 2 livros sensacionais, sensacionais. No Clube Doutores Leitores Desbravadores, nós vamos ler A Escolha de Setembro.
para esse grupo vai ser um livro que é de uma sensibilidade rara. Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Para mim vai ser uma releitura, tá? Esse aqui é um livro, para falar a verdade, eu li antes mesmo disso aqui ser uma febre. Eu li esse livro na época do lançamento dele. E eu já sou apaixonada, já é um dos meus favoritos da vida desde então. Esse livro aqui do Marcelo Rubens Paiva é um livro que mistura memória, história, dor, afeto e que vai fazer a gente rir, chorar e principalmente vai fazer a gente refletir muito sobre o Brasil, sobre família, sobre o poder da narrativa pessoal. O autor vai partir da própria vida. Ele vai escrever sobre a mãe dele, Eunice Paiva, uma mulher que foi esposa de Rubens Paiva, que foi um deputado desaparecido pela ditadura militar. Mas o livro ele não é um relato jornalístico, ele é construído aqui com muito coração, com fragmentos afetivos, com vários episódios familiares que puxam a gente pela mão. E é aqui que está a força desse livro, tá? Ele vai transformar a tragédia nacional em algo íntimo, e o íntimo em algo mais coletivo. Ao mesmo tempo em que ele vai resgatar também a figura da mãe, tudo que ela representou. O Marcelo, ele também vai falar dele mesmo, de como a família foi se rearranjando aqui depois do desaparecimento do pai, de como ele lidou com a própria deficiência física depois de um acidente, de como a casa ali foi o lugar onde todas as ausências, todas as presenças se misturaram. É um livro que traz muita reflexão, né? Mas, assim, o que mais me impressiona nesse livro é que mesmo falando de assuntos pesados, tortura, censura, trauma, perda irreparável, o Marcelo vai escrever com muita leveza. Tem muito humor, tem muita ironia, tem muito amor nesse livro, gente. É um livro sobre o Brasil, sim, mas também sobre a resiliência das mulheres, sobre o silêncio que diz tanto, sobre o amor que sustenta a vida, mesmo quando tudo parece desabar. Então, assim, não se preocupem, a escrita é muito fluida, muito oral, muito próxima. É o tipo de texto que parece que está sendo contado para você ali na cozinha da casa dele. E isso vai tornar essa experiência de leitura um pouco mais afetiva, um pouco mais íntima. Então aqui no clube a gente vai ler com o tempo, durante o mês inteiro, para a gente sentir tudo isso. Vamos dividir a leitura novamente por cronograma, tudo certinho. Vamos ter ali o conteúdo exclusivo para assinantes, um debate final geral ali, especial no fim do mês. Vai ser uma leitura de lágrima no olho, mas que vai valer cada página. É muito interessante. Eu amo esse livro, eu indico ele pra todo mundo e eu fiquei muito feliz dele ter ganhado na votação do clube e a gente poder ler ele junto, porque ele é sensacional, tá? Continuando então, no grupo da Vanguarda, setembro vai ser mês de silêncio, de profundidade. A gente vai ler um dos livros mais discretos e mais impactantes que eu já tive o prazer de poder conhecer. Não, eu não li, vou ler junto com vocês, que é Stoner, do norte-americano John Williams. Eu falo conhecer porque eu pesquiso sobre o livro para fazer o vídeo, né? Pelo que eu entendi, gente, esse livro é diferente de tudo. Ele não tem grandes reviravoltas, não tem morte chocante, não tem grande revelação, não tem nada escandaloso. Aqui ele vai contar a história de um homem comum, William Stoner, que é um filho de fazendeiro pobre, que vai estudar na universidade, se torna um professor de literatura, leva uma vida muito simples, até mesmo apagada ali aos olhos do mundo. E você pode estar pensando assim, mas por que eu leria a história de um homem comum que não fez nada relevante? E aí eu te respondo, porque é justamente na aparente banalidade que esse livro vai se tornar universal. Ele vai mostrar pra gente a vida como ela realmente é, com pequenas frustrações, pequenas alegrias, relações difíceis, tentativas de afeto, solidão, resistência, beleza. A escrita do John Williams, gente, eu já li os primeiros parágrafos, eu li a primeira parte aqui. É tão sutil, tão elegante, que eu acho que a gente vai terminar o livro sem conseguir explicar por que ele tocou tanto a gente. Mas a gente só vai saber que ele tocou, né? Então ele vai contando capítulo após capítulo aqui, todas as escolhas, todas as renúncias, todos os afetos silenciosos de Stoner. E no fim a gente vai sentir que a gente viveu com ele, que a gente entendeu o peso de uma vida que ninguém celebrou, mas que teve dignidade, que teve inteireza e que teve beleza mesmo assim, né? É um livro que talvez todo mundo precise ler hoje em dia. Stoner, gente, ele é um romance sobre o valor do comum, sobre o peso do tempo, sobre a solidão de existir, sobre o desejo de ser compreendido mesmo que por uma só pessoa. E tudo isso com um texto limpo, sem excessos, mas absurdamente emocionante. Vai ser uma leitura diferente de tudo que a gente já fez até aqui. A gente vai precisar desacelerar um pouco, mergulhar mais na história, observar,
e eu tenho certeza de que vai ser inesquecível, como todas as leituras do clube. Até as que eu não gosto são inesquecíveis, né? E claro, seguimos com ele. Quem? David Copperfield. De Copperfield, nosso calhamaço do mês. Em paralelo a essas duas leituras, a gente continua, tá, com o nosso Dickens até o final do ano. Então, a cada semana ali a gente vai avançando um pouco mais na leitura de Dickens até a gente finalizar, tá? E antes da gente fechar esse vídeo, eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. É que todas essas leituras que eu apresentei aqui, sem exceção, todas elas foram escolhidas pelos próprios assinantes do Clube Doutores Leitores. É isso mesmo, gente. Aqui no clube são os assinantes que decidem o que a gente vai ler, é a comunidade que decide. A gente faz enquete, votação, indicação, monta o cronograma, tudo com base nos desejos, nas curiosidades e nas necessidades literárias de quem está com a gente mês a mês, confiando aqui no meu trabalho, tá? Então, se você quiser ser um assinante, quando você vira um assinante do clube, você não tem só acesso à leitura conjunta, você tem acesso a muito mais coisa. E lembrando que em agosto, mês que vem, a gente já começa o processo de escolha para o último trimestre do ano. Então, se você quiser participar dessa votação, indicar livro, defender os seus queridinhos aqui, ajudar a montar a reta final de 2025 com a nossa cara, esse aqui é o momento ideal para você entrar, tá? E sem contar que vai sair um videozinho aí, ó, de organizar a biblioteca que vai valer a pena se tornar assinante aqui, tá? É só se tornar assinante da plataforma, mesmo por um mês que você já garante aqui acesso às enquetes dos livros, direito a voto e, claro, todos os conteúdos das leituras atuais, das leituras passadas. Gente, eu quero que vocês entendam que o clube é uma comunidade por assinatura. Então, você entrou, você tem acesso a tudo que tá lá, dentro da modalidade que você escolheu, tá? Eu fico muito feliz de ver esse clube crescendo de forma tão orgânica, uma forma muito compartilhada, porque aqui, pra mim, gente, leitura é comunidade, é decisão coletiva, é afeto em forma de página virada junto. Então, se você ficou animado com alguma das leituras que eu comentei hoje, já comenta aqui embaixo qual delas você quer muito ler com a gente. E se você quiser viver essa experiência completa, com apoio, com aprofundamento, com companhia, vem pro clube, se torne um assinante. Mas se você não pode ser um assinante agora, vem pro clube. Você pode participar da nossa comunidade de forma gratuita, tá? Então, vamos lá. A gente se vê aqui nas leituras de julho, agosto e setembro e também na construção das próximas leituras, tá? Obrigada por estar aqui e obrigada por fazer parte de tudo isso. E até a próxima, pessoal. Tchau!